queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos continuando os nossos estudos acerca desse trimestre do apóstolo Paulo, desse quarto trimestre, e nós estamos estudando sobre a vida, e o ministério do apóstolo Paulo. Esse apóstolo que foi extremamente importante para a difusão do evangelho, para todos os gentios, e que levou o evangelho aos gentios. E se nós hoje estamos aqui alcançados por esse evangelho transformador da palavra de Deus, nós temos que agradecer muito ao apóstolo Paulo, que atendeu ao chamado e cumpriu o chamado, combateu o bom combate que o Senhor o escolheu e completou a carreira que lhe foi proposta. E nós estamos chegando aí já na reta final desse trimestre, e nós temos a lição número 11, que fala sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Um tema muito pertinente e um tema maravilhoso, muito atual. A igreja tem vivido tempos difíceis quanto à questão da sã doutrina, e é muito bom para nós entendermos a importância de vivermos, de zelarmos, de defendermos a sã doutrina, mas principalmente de vivermos, porque não adianta nós sermos hipócritas, zelar para que outras pessoas cumpram, se nós não vivermos, de nada adianta. Precisamos viver a sã doutrina, mas também como igreja zelar pela sã doutrina. Vamos orar para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse tempo precioso de aprendizado da palavra. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um tempo precioso de aprendizado da tua palavra. Estaremos estudando, Senhor, sobre o zelo pela sã doutrina, Pai, pela tua palavra, Senhor, pelos teus princípios, pelos teus mandamentos. Pai, que teu Espírito Santo possa estar nos ensinando, Pai, nesse dia, que possamos sair alimentados pela tua palavra e entendermos, Pai, quão maravilhoso, Senhor, é conhecermos e vivermos a tua palavra, Pai. Pai, que este estudo, Senhor, possa alcançar muitas vidas, que esses ensinamentos possam, Senhor, encontrar muitas pessoas que estão sedentas de Ti, que desejam aprender mais da tua palavra, Pai, mais de Ti, que estão buscando ao Senhor, buscando o Deus verdadeiro, e que, Pai, nós possamos ser transformados pela tua santa palavra. Ser conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estar aqui falando sobre o texto áureo. O texto áureo ele se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, 16, e ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Uma orientação aí do apóstolo Paulo para Timóteo. A verdade prática: a igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Nós estaremos fazendo agora a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 6, no versículo 11 também, desse mesmo capítulo, e depois nós estaremos lendo 2 Timóteo 3, capítulo 14 ao 17. Vamos ler aqui, diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 6, 3, 4, 5, 6 e 11. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais.
mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabemos as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual é o objetivo geral, queridos, desse nosso estudo do dia de hoje? O objetivo geral é asseverar o zelo pela sã doutrina. Nós precisamos, nesse estudo de hoje, conceituar e correlacionar a ortodoxia e a heterodoxia. Também precisamos advertir a respeito da ameaça e da corrupção doutrinária, que desde aquelas épocas já acontecia, desde a época de Paulo, de Timóteo, da igreja primitiva, já havia ali pessoas que atentavam contra a sã doutrina. E devemos, como igreja, ser guardiões desta sã doutrina. Vamos começar falando sobre essa questão da diferença entre a ortodoxia versus a heterodoxia. São dois termos técnicos importantes, né? E eles são extremamente necessários para entendermos a distinção, né, do ensino correto e dos desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos eles ajudam a gente a compreender a preocupação do apóstolo Paulo com a invasão das heresias nas igrejas locais. Vamos começar aqui com um conceito de ortodoxia. Para você entender esse conceito, você tem que voltar ali um pouco ao grego, no Novo Testamento. A origem dessa palavra ortodoxia, ela tem como prefixo a palavra ortos, que significa o que é direito, reto e certo. Então, a definição técnica da palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na nossa doutrina cristã, ele refere-se a sãs palavras. Tudo que está inerente, tudo que está relacionado, não desvia nem para a esquerda, nem para a direita, mas cumpre fielmente o que está na palavra de Deus, nos ensinamentos, tanto do Velho Testamento, nos mandamentos, tanto do Velho Testamento como os mandamentos de Jesus. Isso é ser ortodoxo, é não fugir da palavra, é viver norteado pela palavra, sem nada tirar, sem nada colocar. Então, esse seria o termo ortodoxia. Agora nós vamos para o conceito de heterodoxia. Também vem do prefixo de héteros, que significa diverso. Assim, a heterodoxia nos remete a uma opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Ou seja, ele difere, ele é uma opinião diferente. A heterodoxia são várias opiniões acerca de vários assuntos que a sã doutrina trabalha. Porque essa doutrina, ela nos ensina a como viver uma vida correta e em santidade que agrada ao nosso Deus, fazendo tudo aquilo que a palavra nos orienta. Já a heterodoxia, são opiniões diferentes, são conceitos diferentes, são visões diferentes, ou seja, são tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus. Então nós temos que entender que a ortodoxia, fazendo uma síntese da diferença desses dois termos aqui, é que com a ortodoxia nós referimos a
igreja cristã, a doutrina cristã. Nós somos cristãos ortodoxos. Por que cristão ortodoxos? Porque nós estamos de acordo com a sã doutrina. Vivemos de acordo com a santa palavra. Já a heterodoxia é tudo que vai contrário. Nós temos muitas igrejas nos dias de hoje que vivem de uma forma não ortodoxa, né? Temos igrejas aí que diferem de muitos assuntos que a palavra de Deus ela é clara e precisa de como se portar, de como viver, do que fazer. E algumas igrejas, elas diferem totalmente. Alguns pastores aí, heterodoxos, né, dizem aí que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela precisa acompanhar a evolução humana. E queridos, nós entendemos que a sã doutrina, a palavra de Deus, ela diz que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o que será eternamente. Jesus, ele fala ali nos evangelhos que ai daquele que tirar, que ele não veio, né, para mudar a palavra, mas ele veio para que ela fosse cumprida. E Jesus, ele vem trazer muitos ensinamentos também para nós que estão no Novo Testamento, que nós devemos ter como doutrina máxima da igreja. Já em Apocalipse, falando da revelação e da palavra de Deus, ele diz assim, ai daquele que tirar um tio desta revelação, mudar alguma coisa. Queridos, nós temos que entender que nós, como seres humanos, nós somos transformados pela palavra de Deus. Queridos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Algumas versões bíblicas, traduções diferentes, diz assim, que nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. Olha que interessante essa palavra. Não devemos nos amoldar às coisas do mundo, mas temos que ser transformados, temos que ter a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida transformadas. Entende? É nós que temos que nos amoldar à palavra de Deus, é nós que temos que ser transformados para viver o que a sã doutrina diz, e não ao contrário. Já os heterodoxos, eles dizem assim, não, o ser humano, ele evolui, as coisas mudam, a Bíblia tem que ser atualizada, então, para eles, a Bíblia tem que acompanhar as mudanças e as evoluções, e aí as coisas mudam. Mas, queridos, tudo que vai contra a palavra não é doutrina. Como o apóstolo Paulo, ele diz que aqui nós lemos, que fala sobre doutrinas de demônios, em 1 Timóteo capítulo 4:1, que essas doutrinas que contrariam a palavra de Deus são doutrinas de demônios, porque não vem de Deus, vem do outro ali que nosso adversário que está batalhando para lutar contra nós. Queridos, continuando o nosso estudo, nós fizemos aqui essa distinção da ortodoxia, né, e da heterodoxia, lembrando que nós somos cristãos ortodoxos, vivemos de acordo, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita da sã doutrina, da palavra de Deus. Aí nós temos aqui na lição a advertência, né, do apóstolo Paulo quanto a essas doutrinas enganosas. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o apóstolo Paulo a Timóteo, ele orientou muito a Timóteo sobre estes evangelhos. Nós lemos aqui no nosso texto áureo, na nossa leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, né, dizendo, olha, permanece naquilo que você aprendeu, desde criança, desde a sua meninice. Você conhece a Sagrada Escritura, você sabe que ela é importante para te fazer sábio para a salvação, né? Fala sobre que a Escritura ela é inspirada por Deus e devemos viver. Lá em 1 Timóteo também ele diz assim, olha, foge destas coisas, segue a justiça de Deus, segue a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.
ele dá um alerta aqui, né? Se alguém ensina alguma coisa, outra coisa que não é conforme as sãs doutrinas do nosso Senhor, é soberbo e nada sabe. Então o apóstolo Paulo nos orienta muito a viver de acordo com a sã doutrina. Então ele adverte a igreja para fugir, né, desses lobos cruéis, dessas falsas doutrinas que são heterodoxas, que são distantes da doutrina de Deus. Aqui também nós temos aqui, no tópico 2.2, que fala sobre os problemas, né, que a igreja enfrentava naquela época. Existia ali, naquele povo, na época lá, existia muitas pessoas que ainda praticavam ritos e leis judaicas que eram acrescentadas às coisas de Deus. Muitos judeus que queriam manter aquela lei judaica de muitas coisas que o apóstolo Paulo falou que em Cristo aquilo ali havia sido mudado, né? E o apóstolo Paulo ele diz assim, muitas pessoas querendo fugir da doutrina deixada por Cristo. Então o apóstolo Paulo ele faz um alerta, né, que ele fala assim, foge das fábulas, né, fábulas judaicas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 4, diz assim, fuja, né, dessas fábulas de genealogias intermináveis, porque existiam muitos falsos mestres na época que pregavam palavras que não eram de acordo com a sã doutrina. Alguns que cultuavam aos anjos, falando que os anjos deviam ser adorados, fugindo da revelação da palavra de Deus, onde somente a Deus, né, somente a Trindade, ela pode ser adorada. Então, o apóstolo Paulo, desde aquela época, ele chamava o Timóteo, né, chamava Timóteo para zelar por isso, né, para zelar, porque o Timóteo era filho na fé de Paulo e também um pastor da igreja de Éfeso, um grande campo de Éfeso ali, e Paulo instruindo a Timóteo, falou assim, cuidado, tem muita gente aí pregando um outro evangelho, cuidado, zela, foge disso, e você como guardião da sã doutrina, como pastor dessa igreja, zela pelas suas ovelhas. Tem muitos lobos aí tentando vir com outras doutrinas que não são as doutrinas ortodoxas da palavra de Deus. Foge disso aí e proteja as suas ovelhas, né? Ensina eles para que eles possam entender qual é o verdadeiro evangelho. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. E o apóstolo Paulo, ele já orientava o povo contra isso, contra essas outras doutrinas que vinham contra a sã doutrina, contra a palavra e os mandamentos de Jesus. E aí, no tópico 3, o apóstolo Paulo também fala sobre a igreja, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Queridos, a igreja, ela é a guardiã da sã doutrina. Isso é muito importante nós entendermos isso, queridos. Muitas correntes doutrinárias heterodoxas, né, têm surgido, quero voltar àquele tópico que nós já falamos, fazendo com que a igreja ela venha se amoldar ao que o homem quer. O que isso quer dizer, queridos? Não, vamos criar igrejas de cores que sejam parecidas com o mundo, para a pessoa se sentir em casa, ela tem que se sentir acomodada. Então vamos colocar ali cores como o mundo faz, vamos colocar muitas luzes para ele entender que ele parece que ele está dentro de uma boate, alguma coisa assim, porque ele vai se sentir melhor ali, vai atrair jovens, né? Vamos mudar a igreja ali, vamos usar de artimanhas e coisas para que as pessoas venham para a igreja, né? Então, não vamos pregar sobre a sã doutrina, vamos pregar coisas boas, vamos falar de vitória, vamos falar de bênção, de prosperidade. Não vamos pregar a palavra, porque, queridos, a palavra de Deus, ela traz confronto ao homem. A sã doutrina, a verdadeira palavra, que não se desvia para a esquerda nem para a direita, mas a palavra de Deus, o evangelho de Jesus e a palavra de Deus, ela bate
ela vai no coração do homem, ela penetra, ela penetra mais profunda que uma espada de dois gumes, ela faz uma divisa, né? Ela entra perfurando mesmo a vida de alguém, ela vai de encontro com o homem, porque o homem, ele nasce por si só querendo pecar. O homem natural, o homem carnal, o pecado sempre vai estar batendo a porta do homem. Então, a palavra de Deus, ela vem confrontar para que haja uma mudança de caráter, uma transformação, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, qual que é a estratégia de Satanás? Ele não é nem tirar a pessoa da igreja, mas é criar igrejas que vai contra a palavra de Deus, que é uma igreja onde não se confronta, é uma igreja onde a pessoa se sente confortável a ficar da mesma maneira, vivendo a sua vida como ela vivia. Se ela é homossexual, ela vai continuar sendo homossexual. Se ela roubava, ela vai continuar roubando. Se ela mentia, ela vai continuar mentindo. Não importa que ela venha no culto, que ela esteja no culto, que ela seja presente e seja cristã, que a igreja esteja cheia e que ela esteja dizimando para aquela igreja. Mas, queridos, o objetivo do Evangelho de Cristo é a transformação do homem. O Evangelho de Deus é poder de Deus para aquele que crê, é transformação genuína e verdadeira. E nós, como igreja, queridos, nós temos que ser guardiãos dessa sã doutrina. Nós temos que ser verdadeiros guardiões dessa sã doutrina. A igreja, ela tem que ser um lugar onde, e aí entra o tópico 2 aqui, que fala sobre o 3.2, né, que fala sobre, e o 3.3, que fala sobre o amor. A igreja, ela deve ser acolhedora, a igreja, ela deve amar, o amor de Cristo. Mas o amor é justamente querer o melhor. O amor é você amar o pecador, mas você tem que pregar o que ele precisa receber, o confronto através do Espírito Santo de Deus e da sã doutrina, da palavra genuína e verdadeira. Ele precisa ter contato, queridos, porque senão ele não vai ser transformado. Para que você possa entender, a igreja, ela é um hospital. E quando a pessoa vai no hospital, ela está doente, ela está machucada, ela está ferida, ela precisa receber o quê? Tratamento. Ela precisa ser diagnosticada, ela precisa ser remédio. E a palavra de Deus é o remédio que vai trazer cura para a alma das pessoas. Ela precisa ter isso aí. É uma coisa de chegar alguém num hospital que está com câncer, e o médico falar assim, não, está com câncer, precisa submeter uma cirurgia. O médico fala assim, não, fica tranquilo, pode ficar aqui no hospital. Você está tranquilo aqui, não vamos medicar você não vai passar por processo cirúrgico, não vai ficar nada, você vai ficar tranquilo aqui, pode ficar tranquilinho, só fica sentado aqui, deitado nessa cama. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer, mas ela precisa entrar no hospital, ela precisa receber o remédio, ela precisa receber a cura. E a igreja é um lugar de cura, é um lugar onde a pessoa recebe o remédio para a alma. Então nós, como igreja, precisamos ser guardiões da sã doutrina, devemos lutar para que a verdade da palavra de Deus seja difundida para as pessoas, não só principalmente com o nosso exemplo de vida, vivendo isso. As pessoas precisam ver isso em nós, não é somente falar, mas é viver. Como eu falei no início, precisamos viver a sã doutrina e guardar a sã doutrina e zelar para que ela seja realizada, queridos. O papel da igreja, a igreja, como nós lemos aqui em Timóteo 3, capítulo 15, ela é a coluna, ela é o alicerce da verdade, queridos. Então nós precisamos, queridos, entender que eu e você precisamos não somente viver esta sã doutrina, mas como igreja, nós precisamos pregar, guardar, zelar. E isso, queridos, eu quero entrar num tema muito específico agora. Esse zelo, ele vai exigir de você um posicionamento. Muitos, nos dias de hoje, as coisas estão se afunilando. Estava conversando com um amigo há um pouco tempo antes de vir gravar essa aula. Eu disse assim, me veio uma analogia ali que eu acho muito pertinente. Nós temos que entender, queridos,
que o papel da igreja não é... Eu vou vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine que o mundo é um navio que está afundando. E isso realmente é o que está acontecendo com o mundo. A palavra é clara. Os dias são maus. O mundo jaz do maligno. O anticristo vai aparecer e vai governar este mundo. Este mundo já está condenado, queridos. Sem Deus, sem Jesus, não há esperança. O mundo é como um navio que está naufragando. Agora entenda você, se você está vendo um navio naufragando, você tem condições de impedir que esse navio que já está afundando naufrague? Você não tem essa capacidade. Qual é o papel da igreja? O seu papel. Você foi alcançado por Jesus, você foi salvo daquele navio. O nosso papel é ajudar Jesus a salvar muitos que estão naquele navio naufragando, para que eles saiam daquele navio e eles venham para um lugar seguro, para um porto seguro que é Jesus. Não adianta nós, como igreja, combatermos esse sistema que não vai mudar. Nós devemos zelar, nos posicionar como igreja, mas não adianta querer achar que nós vamos mudar. Não vai. As coisas, infelizmente, queridos, é a palavra de Deus, elas vão piorar. Mas o nosso papel é levar o evangelho de salvação, é levar a sã doutrina, é pregar a palavra de Deus para muitos que estão se perdendo, que estão nesse barco que está à deriva, nesse barco que está afundando, literalmente afundando. Pessoas estão morrendo e naufragando. Nós, como igreja, devemos viver este evangelho genuíno, viver esta sã doutrina, praticar e falar, ser coluna da verdade, ajudando a muitos a sair deste navio que está afundando. A igreja não é apenas um lugar onde nós sentamos para sermos alimentados, mas nós, como igreja, temos que ser alimentados, aperfeiçoados em santidade, mas acima de tudo, nós temos que pregar o evangelho, convidar pessoas a falar de Jesus, viver uma vida genuína em Deus, uma vida transformada, para que pessoas venham para este lugar para também ser saradas, como você um dia foi. Que nós possamos entender este papel, o papel importante da igreja nesses últimos dias, queridos. Amém? Eu oro para que Deus nos dê essa força, para que possamos viver esta sã doutrina, esta palavra genuína, que a igreja possa zelar, possa ser a sua coluna da verdade, e que nós possamos alcançar a muitos para também andar nessa mesma verdade. Que Deus abençoe a tua vida, que você medite nesta lição. Eu deixo aqui para você a paz do Senhor. Que Deus abençoe o teu lar, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.